Dezembro de 2019, a gente teve o nosso último culto ali em Atlanta, onde o pastor Saulo nos mencionou no nosso culto de despedida que tinha alguns telefones de pessoas que ele, por acaso, né, por cristocidência, tinha conhecido, né, de umas pessoas daqui. E eu me lembro que eu peguei o microfone e falei as seguintes palavras. Falei, pastor, que a gente vai abrir um GAF na nossa casa. O que Deus vai fazer a partir daí é com Ele. Né? Nós vamos continuar com essa ideia dos GAFs para salvar pessoas ali, para que Deus, né, nos leve ali para ser luz naquele lugar. Então, muito obrigado. Agradeço de coração todo o carinho de vocês e que Deus continue abençoando. Mal a gente sabia do quão Deus levou isso a sério, né? Porque a gente de fato começou numa reunião simples, no dia 9 de janeiro de 2020. Eu, a Tainara, o Ethan, o Adam estava na barriga e mais 3 irmãs. E foi um tempo precioso onde nós iniciamos o trabalho. E no segundo encontro já tinha mais de 20 pessoas e as coisas foram crescendo. A primeira vez que eu fui à casa do pastor, éramos 3 pessoas. Então, ele perguntou o que a gente achava, como que estava a nossa vida. Então, eu me senti confortável e senti como se ele já fosse o pastor. Um pastor. Eu penso que quando o pastor Bruno pôs os pés no estado de Utah, o Senhor já tinha consagrado ele como pastor, escolhido, separado ele. Extraordinário que Deus tem feito nessa igreja, porque cresce muito rápido e a gente se organiza muito rápido. Então eu vejo a mão de Deus sobre nós, sobre essa igreja, sobre esse corpo de Cristo, porque cresce muito rápido e se organiza também rápido. Porque quando essa igreja começou, ela me acolheu de uma forma tão carinhosa e eu me sinto amada, eu me sinto assim, muito feliz no meio dos irmãos. A MSBN é uma bênção na minha vida. E logo a pouco já não cabia mais em casas. Nós já não conseguíamos mais, até por questão da pandemia, nos reunir em casas. Nós tivemos a estratégia de fazer cultos online por alguns meses, mas como a pandemia foi bem tranquila aqui, a gente acabou também tendo a ideia, né, os irmãos deram a ideia de nós fazermos o culto num parque público. Cada um levava a sua cadeira de praia e a gente ficava ali debaixo das árvores, às vezes com um pouquinho de frio, uns levavam umas mantas para se cobrirem, às vezes com bastante calor, mas nós ficamos ali por mais ou menos 6 meses, aonde nós vivemos momentos muito especiais, como por exemplo a apresentação do Adam, quando ele completou 2 meses, as nossas, né, santas ceias especiais ali debaixo daquelas árvores. A nossa primeira conversão, a primeira pessoa que se converteu na nossa igreja foi ali, naquele parque. E claro, a nossa consagração pastoral também, que aconteceu ali. Então, no parque, foi na época da pandemia. A gente não estava indo em uma igreja na época. E nós já tínhamos alguns amigos que já estavam vindo na igreja, indo no parque, né? E ela vivia falando, vamos no parque, a gente não estava indo em igreja nenhuma. Então ela chamava e eu falava, nós vamos, mas assim, você tem certeza que você quer ir? Porque eu tenho certeza que se eu for, eu vou gostar. Porque uma igreja que é um parque, uma igreja que as pessoas estão debaixo do sol, levando cadeira, alguma coisa especial tinha que ter. E realmente tinha, nós fomos. E eu lembro como se fosse hoje, a gente assistiu e foi Santa Ceia. A gente entrou no carro, na hora de ir embora, olhou um pro outro, e agora? E deu no que deu. A gente está aí até hoje, muito feliz. E ainda no parque, quando nós já estávamos indo talvez há 1 mês ou 2 meses, eu não lembro, eu não me orgulho disso, mas foi a primeira vez que eu comecei a dizimar. Foi um culto Santa Ceia, que eu resolvi dizimar. Hoje eu dizimo, minha família inteira, meu filho dizima também.
E tudo começou ali. É para a honra e glória do Senhor e a gente está muito feliz. E graças a Deus por essa oportunidade de estar servindo num lugar tão abençoado. E ainda quando a gente se reunia no parque, eu lembro que as nossas necessidades como igreja, elas foram crescendo, né? E nós tivemos a nossa primeira turma de batizandos. E nós conseguimos, né, para a honra e glória do Senhor, um local que nos permitiu estar ali por algumas horas e nós pudemos realizar o nosso primeiro batismo. Eu e minha mãe conhecemos a igreja através de um convite de uma amiga, a Kátia, e tivemos a oportunidade de participar da primeira Santa Ceia. E logo depois continuamos frequentando os cultos no parque e tivemos a oportunidade de receber o convite de participar do primeiro batismo. E depois de muito conversar com a minha mãe, por já ter sido batizada em outro lugar, eu recebi a confirmação, né, que seria o momento certo de me batizar novamente, e foi um dia muito especial, maravilhoso. Eu tive um renovo do Espírito Santo, foi um momento assim muito, muito especial. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus! Oh, aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Nome, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Santo e poderoso é o teu nome! Não só para a igreja, mas para mim principalmente, e através disso, hoje eu e minha família podemos afirmar, né, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Quando a Andressa foi a primeira vez na igreja, que ela foi na primeira Santa Ceia, eu não fui. Eu lembro que eu estava em casa, ela, não, vamos lá, vai ser lá num parque. Eu, não vou na igreja do parque não. Aí eu, mas é em inglês? Aí ela, não, é em português. Eu falei, aí que eu não vou mesmo. Aí fiquei em casa. Aí nesse dia que ela chegou em casa falando assim, que foi uma maravilha, que ela queria que eu fosse lá. Aí eu, tá bom, né? Aí a gente foi no primeiro culto, né, lá no parque. E realmente assim, eu me senti um pouco por fora, justamente por causa do português na época, né? Porque não falava muito bem. Mas eu senti ali no parque que realmente a MSBN era o meu lugar, era a igreja que era... Deus me queria aqui na MSBN. Daí a gente teve aquela conversa sobre entrar no Ministério do Louvor, e eu fumava na época, né? E uma das coisas que eu tinha que era parar de fumar, e eu não vou mentir, foi muito difícil você escutar isso de alguém, especialmente assim no início, a gente tinha acabado de se conhecer e tudo, e é aquela coisa assim, o inimigo tenta botar você um contra o outro. Então, assim, eu tive aquele momento assim de ficar com raiva e tudo isso, mas do mesmo jeito que o inimigo faz, Jesus também faz. Então a gente teve aquele culto lá na igreja lá em West Jordan, e Deus me entregou a palavra ali naquele dia. Naquele dia eu entreguei o cigarro para você, e faz o quê? Mais de um ano já. Durante a pandemia nós tivemos que buscar muitas estratégias também para nos manter unidos, já que nós não podíamos estar reunidos, e a oração do meio-dia foi algo que marcou muito as nossas vidas. Eu conheci a igreja MSBN através de uma ligação, que eu estava enfermo em casa, tinha sofrido um acidente de trabalho e o médico tinha dado previsão de 3 meses para mim ser curado, que eu fraturei 2 costelas. Nessa ligação que eu recebi, que foi do pastor Bruno, e ali a gente começou a conversar, e ali ficamos 1 hora conversando, falando sobre Deus, sobre o que Ele tinha feito, o que Ele faz e o que Ele vem fazendo. E aí eu comecei os passos ali, nas orações, em casa mesmo, que eu não podia sair, e a minha esposa também. E aí quando foi o primeiro culto, que foi num lar, a gente foi, e aí foi indo. E aí os cultos começou no parque, e aí só foi bênção. Aí depois veio a oração do meio-dia. Quando nós chegamos no Brasil, eu fui diagnosticada com TAG, né? E cheguei aqui com um quadro muito forte da ansiedade, medos. E eu conheci a igreja por uma amiga, né, que falou da oração do meio-dia e falou do pastor. Falou, amiga, chegou um pastor aqui, uma igreja muito legal. E eu comecei a participar, né, das orações, e em seguida das orações
fomos participar dos cultos no parque. A oração foi um divisor de águas, né, na minha vida, no transtorno de ansiedade, na síndrome do pânico, né, e na realidade, assim, foi um alimento espiritual para nossa casa, né. Tivemos um episódio também, né, que a igreja se posicionou em nos ajudar em oração, nosso pastor Bruno, pastora Tainara também. Nunca passava pela nossa cabeça em fazer parte de plantar uma igreja, né, dessa plantação. Nós estamos muito felizes porque a MSBN é a nossa família aqui em Utah. A primeira vez que eu participei da oração, eu fui bem informal. E depois a partir do segundo dia, eu já considerava o pastor Bruno como meu pastor. Depois, assim, né, de muita oração, de falar tantas vezes que o céu deste lugar era de bronze, hoje a gente vive assim e vê os céus abertos, né? Há 2 anos a gente renasceu, né? De todas as maneiras que alguém pode renascer. Porque Deus, ele nos colocou num deserto, né? Esses 2 anos. Em compensação a isso, o grande ganho nosso foi espiritual, né? Muito. Tá sendo uma transformação para nossa vida. Porque a MSBN é uma igreja que se movimenta. Dá para acreditar que nós estamos indo fazer isso na igreja? Então, assim, é esse movimento. Então, traz vida, né? É vida. A igreja, né, que começou primeiro se reunindo nas casas, depois passou a se reunir num parque público. E por motivos climáticos a gente teve que começar a se organizar, né, para encontrar um lugar onde a gente pudesse se reunir. Então, de fato, nós começamos a buscar por um lugar, porque espaços pequenos já não nos comportavam mais, né? Nós já nos reuníamos em um grupo grande de pessoas. E a primeira experiência que nós tivemos foi em um lugar onde era um clube de esportes, né, onde os meninos jogavam futebol. E a gente teve a oportunidade pela primeira vez se reunir em um espaço coberto, mas infelizmente não deu certo porque o dono não pôde cumprir com o combinado, né? A gente teve que se reunir em uma sala menor do que ele tinha prometido para nós, e para a glória do Senhor nós não cabíamos mais ali, né? E daí surgiu a oportunidade. As portas se abriram e nós pudemos começar a nos reunir numa quadra de um ginásio de esportes de uma escola. É engraçado que inicialmente nós alugamos o espaço menor da escola, né, somente a capela ali, e nós fizemos um culto todo ali, onde a gente tinha algumas pessoas doentes da igreja que não estavam presentes no dia. No segundo culto nós tivemos que mudar as pressas no meio do culto, porque chegava tanta gente, nós tivemos que correr pro ginásio. E no terceiro final de semana já tivemos que comprar som, equipamento, porque já não dava para fazer só voz e violão, pelo tamanho do espaço, pela quantidade de pessoas. A implementação dos nossos GAFs foi algo desafiador, porque nós tínhamos que transmitir essa visão para a igreja de uma forma bem específica e clara, num país onde todo mundo corre muito durante a semana. Encontrar uma estratégia para que as pessoas se reúnam durante a semana é algo difícil, mas eu louvo a Deus porque Deus nos deu essas estratégias, e os GAFs têm sido um divisor de águas na vida da igreja, né? As pessoas que participam dos GAFs durante a semana, elas têm testemunhos, são abençoadas e aprendem muito mais da palavra de Deus. Eu tinha colocado como meta para o Senhor, eu e o Gleice, né, que a gente queria uma igreja brasileira, porque a gente iria se sentir mais confortável dessa forma. E também eu tinha feito uma prova com o Senhor. Falei, Deus, se realmente é para ir para esse lugar, essa igreja tem que ter célula. E aí a gente conversando com o pastor através do chat do Instagram, eu descobri que aqui tinha um GAF. Eu falei, então é de Deus. E eu comecei a orar também lá no Brasil. Comecei a orar pelos ministérios da igreja, comecei a orar pela liderança da igreja, e que o Senhor enviasse bons amigos, pessoas que nos acolhessem, e foi isso que nós encontramos na MSBN. Nós encontramos uma família, pessoas calorosas, né, que nos amaram desde o início, de uma forma assim incondicional. Isso foi fundamental para a nossa adaptação. Hoje mesmo eu estava falando com minha mãe sobre isso, que aqui
é a nossa família. O que nós encontramos aqui na MSBN não tem comparação, realmente é um calor muito grande, a presença do Senhor é real nesse lugar. Engraçado que quando a gente estava para vir, né, aí falei com a França, você tem o endereço de lá e tal, pra gente ir lá, né, conhecer. Aí não sei muito bem o que foi que eu falei, França, você pegou o endereço. Ela falou assim, não, já conversei com o pastor. Eu falei, não, ele te respondeu? Sabe, eu falei assim, pô, bacana, né, falei, bacana, o cara te respondeu já, ele respondeu e até esperando a gente lá. Eu falei, nossa, que bom. Então assim, antes de chegar, a gente ia se sentir acolhido, sabe? A presença do pastor fez para mim, principalmente, fez uma diferença só de saber, uma coisa simples, não é de respondeu. Eu falei, não, então é diferente mesmo, então assim, eles se importam com a gente, né? Então isso do pastor na MSBN fez muita diferença pra gente também. Lá do Brasil eu já assisti os cultos, eu já acompanhava para me familiarizar com a igreja. E quando eu cheguei, eu me senti em casa, literalmente, né? Fui muito bem recebida, abraçada por todos. E Deus usou a pessoa da igreja para me receber na casa dela. Então, meu primeiro contato com o estado de Utah foi com um membro da igreja, né? No Brasil, a gente já se preocupava com a questão de igreja. A gente tem que ter um local para congregar. Foi quando a gente começou a ver, a gente se deparou com os cultos da MSBN. E desde já falou, a nossa igreja vai ser essa, desde lá. A gente já vem alimentando, já vem se familiarizando com a igreja. E quando a gente chegou, só foi a questão de Deus a gente crer, porque a gente se sentiu tão assim, amado por todos, né? E recebeu a gente tão bem que a gente ficou assim até constrangido. Depois, Sara, a gente não pode ser verdade. Pode ser verdade isso. Esse povo não existe. É diferente. A gente amou desde o princípio. E a família, realmente, a gente percebeu que a gente está numa família. A família MSBN impactou a gente de uma forma assim, pro resto das nossas vidas. Enquanto nós estávamos no ginásio, já tínhamos ali uma estrutura um pouco melhor do que estar no parque. Como mencionei antes, a gente já tinha um sistema de som muito simples, mas que já nos garantia a oportunidade de fazer encontros de homens, de mulheres, os primeiros cultos de jovens, também um espaço para as crianças serem ministradas, e nós começamos também, paralelo a isso, a procurar um espaço nosso, né, um espaço fixo nosso, o qual foi uma procura muito difícil. Nós recebemos inúmeros nãos, que obviamente hoje a gente olha e percebe que realmente Deus nos livrou de entrar em lugares aonde hoje de longe não nos caberia, em lugares que talvez nós não teríamos a liberdade que nós temos hoje e teríamos talvez muitos problemas. Deus nos livrou de entrar em lugares que hoje não caberia a metade da igreja que nós estamos pastoreando. Mas é com muita alegria que nós encerramos esse período do ginásio depois de 1 ano e meio. Nossa espera, E agora nós estamos vivendo essa nova etapa, com um templo onde nós temos mais espaço, onde nós vamos ter espaço para as nossas crianças, onde nós vamos ter espaço para a nossa escola bíblica, onde nós vamos ter espaço para gravar os nossos vídeos, estampar as nossas camisetas e com certeza um espaço para muito mais pessoas sentadas. Eu não vejo a hora de viver tudo isso juntamente com essa igreja linda que o Senhor nos deu e poder desfrutar do que Deus tem para nós e para esse lugar em especial. E eu quero honrar a vida dos nossos irmãos, daqueles que chegaram desde o princípio, quando a gente se reunia nas casas, no parque, de maneira online, ou os que acabaram de chegar e a gente ainda está conhecendo. Honrar a vida daqueles que sempre estiveram junto com a gente, que acreditaram, que
que estão debaixo da mesma visão, que não largam da nossa mão, que se tornaram a nossa família. Nada disso seria possível sem eles. Nada disso que a gente vive hoje seria possível sem a intercessão, sem a oração, sem a fidelidade deles. Nós somos muito gratos e muito honrados porque a família MSBN está conosco. Ninguém faz nada sozinho. Nós só conseguiremos atingir todas as promessas de Deus que Deus tem para esse lugar juntos. Deus conta com você. Você está pronto? Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Eu posso ouvir teus filhos clamando por ti. Coisas novas, quem crê? Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas, coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Você faz parte disso. Contamos com a sua oração, contribuição e ajuda. Temos muito a ser feito aqui nesse lugar. E você é parte de tudo isso que nós vamos viver a partir de agora.